Olá Brasil, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez, né? E dessa vez nós vamos falar sobre o fim dos tempos, né? Ultimamente parece que a humanidade está conectada, não é, com tudo aquilo que está acontecendo no mundo, e aí nós temos sinais visíveis, claro, do fim dos tempos. Será? É sobre este assunto que a gente vai falar neste vídeo. Olá, aqui quem vos fala é o pastor Marcos Rosa. Seja, claro, muito bem-vindo ao meu canal. Antes de falar do assunto, pessoal, eu queria pedir para vocês assinar o canal. Pode ser, onde é que está o botão do YouTube? Eu acho que está aqui. Isso aí, ó. Assinar o canal e ativar as notificações. Eu sempre estou aqui falando sobre a palavra de Deus, oração, assuntos de atualidades e tudo mais, tá certo? E neste vídeo a gente vai falar, claro, né, sobre essa questão do fim dos tempos. Quais são os sinais? O que é que Deus está tentando falar, o que é que Deus está falando para a humanidade? O que é que a gente entende sobre isso? Será que nós estamos conectados e percebendo que há sinais diante de toda a crise mundial, crise política, né, crise de relacionamento entre as nações? E assim sucessivamente. E também, claro, não pode faltar as crises e a apostasia espiritual, tudo que está acontecendo no mundo. Vamos balizar a nossa palavra aqui na palavra de Deus, tá certo, pessoal? A palavra está aí, não é? Jesus falando: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Jesus aqui, essa palavra que Jesus fala assim, é uma palavra que parece que a gente, algo assim, ele viu o futuro, ele viu o que ia acontecer, e é algo assim que a gente, na verdade, analisa e chega à conclusão que é o que realmente está acontecendo no mundo atual. No entanto, Jesus ele fala aqui que ainda não é o fim, é o começo, é o princípio. Mas também não deixa de ser, claro, sinais, não é, da vinda dele, ou seja, não é o fim ainda, mas já é sinais, ou seja, é o prenúncio, está caminhando, entende o que eu estou querendo dizer? Aí ele fala da questão, né, de nação contra nação. Como que é atual essa palavra, não é? Hoje nós estamos vivendo esta guerra, o mundo, na verdade, pessoal, o mundo está em guerra, tá? Tem aquelas guerras que são chamadas as guerras frias, que não deixam de ser guerra, mas ela é uma guerra que está acontecendo, porém não está se manifestando no momento. Tipo, por exemplo, a China ela está preparada para a guerra. Por exemplo, a Coreia do Norte está preparada para a guerra e estão constantemente ameaçando, não é? Os Estados Unidos ameaçando outras nações, e assim sucessivamente. Temos aí a Ucrânia, nós temos aí a Rússia, nós temos aí agora, infelizmente, Israel, o Hamas, nações se envolvendo como a Líbia, não é? O Hezbollah, o próprio Hamas, o Irã, não é? O Egito está se envolvendo na questão humanitária, não é? Inclusive o Brasil está querendo se envolver na questão humanitária também. E enfim, nós nunca vimos na história tantas nações inflamadas, entende? Com esse intuito de guerra. Isso é o prenúncio, é o princípio, é sinal do fim dos tempos, não é? E Jesus ele falava que tudo isso haveria de acontecer, mas que a gente não ficasse desesperado, não. Não vos desespereis, porque tudo isso tem que acontecer, não é? Ou seja, as crises mundiais, a questão da fome no mundo, não é? A cada ano vai se agravando, não é? Tem aquela agenda 2030, não é? Que
Já se estuda até a possibilidade, pessoal, de redução da humanidade na Terra. Você sabia disso? Tudo isso são questões que são questões críticas, né, que nunca aconteceu no mundo, mas que vem se agravando e tudo caminha para uma realidade, não é? Então, a questão dos terremotos, não é? Vários países países que nunca tiveram terremotos, né? Inclusive aqui no Brasil, aqui perto onde eu moro, tem uma cidade com o nome de Caruaru. No ano passado teve um problemazinho lá, okay? Abalou a terra, entende, pessoal? E muitas coisas estão surgindo, além de guerras, além de fome, além de terremotos, de maremotos, de tsunamis, não é? O próprio homem envolvido com a destruição da natureza e a destruição de si próprio, não é? Isso é triste, realmente, não é? A gente vê que o homem, ele não evoluiu, pelo contrário, parece que ele está regredindo diante de tanta evolução, de tanta tecnologia, não é? No mundo, no século XXI. Jesus, ele fala aqui, pessoal, da questão da perseguição. Quando ele diz aí, ó, veja aí o que ele diz, ó. Então vos hão de entregar para seres atormentados. Isso fala de quê? Tortura, perseguição, entende o que eu estou querendo dizer? Toda essa situação que nós estamos vendo aí na China, na Coreia do Norte, em outros países, entende? Na cortina de ferro, entende? E matar-vos-ão, chegarão a muitos cristãos mortos, não é? E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, não é? Aqui nós temos essa questão aí de perseguição religiosa no mundo todo, não é? Ou seja, nós os cristãos hoje, nós somos vistos pela sociedade, por algumas democracias, como um grande impedimento ao governo deles, né? Por exemplo, os governos de esquerda no mundo todo, eles estão perseguindo os cristãos. Agora, aquela perseguição, entende o que eu estou querendo dizer? Não é como na Inquisição, mas é aquela perseguição oprimindo, tirando os direitos, entende? Ameaçando, entendeu? Criando leis que são aberrações e que, na verdade, eles incluem os cristãos dentro dessas leis, tipo assim, casamento, né? Nessa questão da diversidade de gênero. Pronto, você quer casar, vai lá no cartório, casa, pronto, vai ver sua vida. Mas aí eles querem colocar a igreja ali para perseguir a igreja, entende o que eu estou querendo dizer? Ou seja, querem obrigar padres, sacerdotes, pastores, enfim, a fazer casamentos de pessoas que a própria palavra diz que a própria palavra condena. Essa é a realidade, entende? Mas eles querem obrigar, ou seja, eles querem criar conflitos, entende? Querem criar leis que é justamente você não obedecendo essas leis, a ameaça de prender você. Tudo isso é uma questão de perseguição. Eles estudam tudo que é para, no final de tudo, perseguir o cristão. Esse é o objetivo desses governos autoritários, entende o que eu estou querendo dizer? Então, a perseguição, ela está surgindo justamente nesse viés ideológico em várias nações do mundo. Inclusive existem vários projetos, claro, aqui dentro do nosso país, né, já foram aprovados. No entanto, muitas coisas não estão caindo, né? Essa questão de obrigar o pastor, o sacerdote, o padre, enfim, casar homem com homem, mulher com mulher. Você quer casar, já existe a lei. Então vá lá, casa, vai ver a sua vida. Agora, as pessoas querem, o Estado, ele quer intervir na igreja, ele quer dizer como que a igreja tem que se comportar, aquilo que a igreja tem que fazer, que é obrigar através de leis. Isso aí está errado. Isso aí não condiz com aquilo que, na verdade, pessoas que têm um bom senso, entende? Ou seja, é isso que a gente está vendo, perseguição religiosa no mundo todo, não é? No Iêmen, países da África, ali na África, na própria China, na Coreia do Norte, não é? Enfim, tem vários países aí que os cristãos são executados. É só você entrar no site da Jocum, Jovens com uma Missão. Ali você vai ter relatórios, você vai ver o que está acontecendo no mundo nessa questão de perseguição religiosa, que tem aumentado cada vez mais. E essa ideologia, ela está sendo disseminada de forma tal
que quando na Segunda Guerra Mundial, vocês lembram que Hitler, ele conseguiu colocar a nação contra o povo judeu, entende? Trazendo investindo muito na questão de propaganda que ridicularizava o cristão, aliás, o judeu, né? E hoje eles estão fazendo isso. Eles querem impor leis, querem impor ideologias que são contra, claro, os princípios que Deus estabeleceu, como, por exemplo, a questão do aborto. Aí você é contra o aborto, aí você é taxado... Entendeu agora o que eu estou querendo dizer? Você é taxado disso e daquilo outro. Eles usam esses termos que é para colocar a sociedade contra a igreja, contra você, entende? Para eles nos verem como opositores, como retrógrados e coisas assim desse tipo. Então esse é o propósito e o objetivo deles, é cada vez mais trabalhar essa ideologia, desconstruir a família. Isso tudo é perseguição, entende? E justamente eles estão avançando cada vez mais, justamente por esse fato de até muitos cristãos, cerca de 30%, não é, aderiram também a essa questão ideológica, porque a partir do momento que você chega ali e vota a favor desse tipo de gente, claro, você está também aderindo ao aborto, às drogas, à destruição familiar, à sexualização de crianças e tudo mais, aquela coisa toda. Isso também não deixa de ser, claro, uma perseguição e uma desconstrução dos valores da família. É isso que eles estão avançando, não é? Outro sinal também muito visível são os terremotos, as maremotos, os tsunamis, entende? Em grande escala, guerra em grande escala e toda essa questão natural em grande escala. Tudo isso faz parte justamente daquilo que Jesus fala. Veja como Cristo ele foi taxativo. Ele fala ali, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípio de dores. Ele fala de fome, né? Nós temos aí, no caso, relatórios das Nações Unidas, como se diz, mostrando o futuro, né? Da questão também da fome em grande escala. É um sinal do fim dos tempos, porque Jesus ele fala de fome. Então, milhões de pessoas vão morrer de fome. Agora, essa questão alimentar é uma questão também política, não é? Porque o planeta Terra, ele tem condição de alimentar toda a humanidade. Para você ter ideia, o Brasil é um país tão abençoado por Deus, tão fértil, enfim, que ele é capaz de alimentar o mundo todo. Então, soma-se com os países que têm essa questão aí, né, de riqueza, de terra, de condição de produzir, entende? Alimentos e grãos para a humanidade, entende? No entanto, aí nessa questão da fome, entra a guerra, entra conflitos políticos, interesses políticos, entende? De pessoas que estão no poder, que querem que haja fome, que é para justamente eles se perpetuarem no poder, eles promoverem a destruição daquele povo, entende o que eu quero dizer? Aí já é uma questão que ninguém pode resolver, nem ONU, nem OTAN, tratados e tudo mais, aquela coisa toda, porque é uma questão interna, entende? Então, a fome é, claro, um grande sinal, e tem muita gente morrendo de fome, no caso, em muitos lugares do mundo, não é? E pessoas que não estão morrendo de fome, mas estão passando fome, inclusive no Brasil, né? Tem muitas pessoas que estão passando literalmente fome na Bahia, né? Aqui em Pernambuco, no sertão de Pernambuco, pessoas que não têm nenhum tipo de amparo do governo, pessoas, enfim, no Ceará, em vários estados do Brasil. O Brasil é um país que as pessoas não morrem de fome, mas passam por fome. E isso é um sinal do fim dos tempos. Outro sinal muito forte é a questão de epidemias, de doenças. Tudo isso, Jesus disse, não te acalme, tudo isso tem que se cumprir, certo? A gente não pode perder a nossa paz e estar desequilibrado, porque estamos vendo um desequilíbrio na natureza, desequilíbrio nas democracias, na política, desequilíbrio nas questões de relacionamentos internacionais entre as nações. Não, senhor, isso aí tudo faz parte do pacote profético que Deus estabeleceu para a humanidade, e tudo está corroborando para o tempo do fim.
ainda não é o fim, mas tudo está corroborando e nós estamos fazendo parte de todo esse cenário. Nós temos aí o aumento, né, outro sinal é o aumento da imoralidade, não é? Essa questão, ela é muito, ou seja, a questão da imoralidade, não é? E da questão que a imoralidade é a questão da maldade, né? Ou seja, os jovens, eles querem liberdade, não é? Aí eles lutam pelo aborto, que se torna, claro, uma imoralidade. Por quê? Porque as pessoas, elas querem ter um relacionamento sem nenhum tipo de responsabilidade e sem nenhum tipo de compromisso com o outro. E quando se tem aquele tipo de relacionamento que se gera uma vida, ele não quer assumir, ele não quer ter responsabilidade, né, com aquela vida, e os governos vão e apoiam. Por que o governo apoia uma política de destruição da vida? Porque eles justamente querem a cada vez mais se perpetuar no poder. Então, eles vão agradando camadas da sociedade. Entende o que eu estou querendo dizer? Tipo, eles procuram agradar os bandidos. Entende o que eu estou querendo dizer? Porque ali eles têm o apoio de 5 milhões, de 20 milhões de meliantes que estão ali nas cadeias, entende? Todo prisioneiro vai votar nele, vai votar naquela ideologia, vai votar naquele partido. Entendeu agora o que eu estou querendo dizer? Entende? Aí surge outra parcela, outra camada da sociedade. Não, nós queremos o aborto. Aí eles já olham e não, aqui está uma grande oportunidade. Entendeu agora a ideologia deles? Aí eles, não, vamos aprovar o aborto. Vamos aprovar o aborto. Aí na Câmara não se aprova. Aí alguém lá em cima, não é? Aí diz, não, vamos resolver por aqui, entende? Estou querendo dizer, aí pula as instâncias, desrespeita a Constituição, entende? Desrespeitam as leis, entende? Eu tenho um vídeo aqui que é uma palavra assim forte demais, que diz assim, os juízes desrespeitam as leis, entende o que eu estou querendo dizer? Então tudo isso faz parte de pessoas que governam para si, entende? O que acontece? Nós temos, ao invés dessa ideologia criar, tipo, de educar, nós temos o DIU, pessoal, nós temos anticoncepcionais aí, as centenas, nós temos a camisinha, nós temos outras formas de não engravidar. E por que tem que se usar essa questão de assassinar bebês com 3 meses? Entende? Por que o bebê tem que pagar pela irresponsabilidade de uma pessoa? Entendeu agora o que eu estou querendo dizer? Então isso não está correto. E outra questão é que eles não analisam, porque na verdade eles querem cada vez mais criar problemas. Eles criam problemas porque a mulher que aborta, pessoal, no sentido psicológico e psiquiátrico, no sentido emocional de uma forma geral, lá na frente ela vai sentir. Entende o que eu estou querendo dizer? E o que acontece é que muitas desencadeiam um quadro depressivo, de ansiedade. Muitos comem demais, outras são infelizes pelo resto da vida, outros engordam demais, outras, enfim, enveredam por situações, né, de fuga, aí vai para o álcool, vai para a droga, vai para isso, vai para aquilo, porque causa uma série de vazio na alma do ser humano, entende? Nada disso é justamente analisado. No entanto, a gente observa que isso é um sinal, é o ser humano se tornando mais desumano, entende? Violento, entende? Ele perdendo os seus valores, a sua identidade. E o que acontece é que o próximo para ele já não vale mais nada. E essa ideologia ela vai se perpetuando e vai se consolidando e vai se montando uma estrutura, entende? Até chegar, claro, a questão, no caso das crianças, né? Ou seja, a questão da sexualização das crianças. Isso tudo é sinal de fim dos tempos, entende? São homens amantes de si, homens corruptos, homens que têm uma ideologia que é alinhada com aquele que veio para destruir, não é? Matar, roubar e destruir, João 10:10. E eles estão alinhados com essa ideologia que é uma influência espiritual instigada pelo mal, dentro do próprio mal que já está dentro do ser humano. Entende o que estou querendo dizer?
E isso tudo, claro, é um sinal do fim dos tempos, derramamento de sangue de criança, assassinato de criança, não é? Essa questão de sexualização de criança, tudo que vem para desconstruir o espírito do anticristo que já está se manifestando, claro, na vida da humanidade, e a humanidade não está percebendo, e há uma grande camada da sociedade que está corroborando para a implantação, claro, dessa ideologia satânica. Jesus fala também dessa questão de falsos profetas, falsos profetas de engano espiritual, não é? Ele fala da questão de apostasia, eu vou falar daqui a pouco. Eu queria pedir para você compartilhar esse vídeo e assinar o canal mais uma vez, não é? Essa questão de apostasia está dentro daquela palavra que Jesus diz assim: porventura o Filho do Homem, quando vier, achará fé na terra. Jesus ele faz esse tipo de, a gente pode dizer até de confronto, né? Ele pergunta: porventura o Filho do Homem, quando vier, achará fé na terra? No entanto, ele fala no caso lá, Paulo lá na frente, mas aí ele fala de falsos cristos, de falsos apóstolos, de falsos mestres, de falsos pastores, entende? E a gente está vendo isso. A gente entra aqui, passeando pelo YouTube, a gente vê coisas assim, aberração. Às vezes passa também ali em outras redes sociais, aberrações de pessoas que estão totalmente alienadas em questão espiritual, ou seja, pessoas que não têm princípios, pessoas que têm líderes que não têm princípios, que não têm formação e que não têm responsabilidade com o Evangelho. São pessoas que uns enveredam pela questão financeira, pela ganância. De 10 palavras que ele fala, 8, 7 é direcionado àquilo que é finanças. Outros são alienados espiritualmente, entende? Porque ele tem uma ideologia espiritual que é totalmente desconexa com aquilo que Paulo, né, ensinou na sua palavra, né? Ou seja, existem regras nas questões espirituais, nas questões de dons espirituais, existem regras nas questões de manifestações espirituais, existem regras espirituais, não é? Para que não haja escândalo e as pessoas não nos vejam como loucos, né? Ou não nos vejam como debilóides, né? Como fanáticos, ou coisas assim desse tipo. Claro, eu sou dos anos 80 por ali, e claro, eu sou no caso, não vou dizer pentecostal, mas eu creio no poder de Deus, creio no Espírito Santo, creio nos dons do Espírito, creio na ação espiritual do Espírito na vida do homem, creio que há uma correlação na transformação na vida do homem através do Espírito, da palavra, é claro, do Senhor Jesus em primeiro lugar. No entanto, existe muito aquela questão, o Brasil ele importou muito fanatismo de fora, entendeu? Quando ele não importou o fanatismo, ele interpretou o avivamento da forma errada e gerou essa bagunça que está aí hoje. Inclusive muitos líderes, né, que são tidos como gurus espirituais, eles estão sendo usados pelo espírito de engano e o povo se identifica com isso. Eu vou explicar como que acontece. Veja bem, na questão política, por que a pessoa vota naquele partido, naquela ideologia? Porque ela se identificou. Deu um problemazinho aqui. Por que ela vota e defende aquele partido, aquela ideologia? Porque, claro, ela se identificou, concorda comigo, com aquela ideologia, com aquele partido, com aquela forma daquele partido trabalhar. Concorda comigo? Então, muitas pessoas se identificam com certas linhas, entende? De líderes. Por quê? Porque ela também está com a mesma deformação. Ela se identifica com os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos apóstolos, os falsos líderes, gurus espirituais. Por quê? Porque ela ela ainda não entendeu aquilo que é a palavra de Deus para a vida dela. No entanto, essa situação que entrou na igreja, ela faz parte dos sinais. Nos últimos tempos haveriam, claro, não é? Todo tipo de liderança que você possa nomear, você pode encontrar no meio aí, não é, espiritual, e você vê aberrações que as pessoas aceitam
não é? No entanto, isso tudo é um sinal, entende? As pessoas estão envolvidas. Analisando aí a questão também de apostasia espiritual. Muitas pessoas, elas elegem líderes, não é? E elas seguem certos líderes porque elas se identificam com eles, entendeu o que estou querendo dizer? Porque muitos, quando eles não são dessa questão do fanatismo e das invencionices e fantasias que eles criam, que enfim, aquela coisa toda, muitos se identificam com outros que não têm essa questão, mas que também só pregam o amor. É só o amor. Ele é só mel, é só amor, é só doce, entende? Também é uma questão de apostasia espiritual, porque o Evangelho, ele confronta, ele diz, olha, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. O Evangelho aponta, andai em santidade, porque eu, Senhor, eu sou santo, então todos aqueles que estão me seguindo têm também que ser santos ou santificados, entende o que eu estou querendo dizer? Então, a gente observa que existe assim uma questão de só amor. Ninguém vê mais um Deus de justiça, um Deus que chega e diz assim, por exemplo, não, isso aqui está errado, entende? Isso aí não procede, entende o que eu estou querendo dizer? Quando as pessoas veem que há líderes que ainda preservam essa questão da palavra, as pessoas, muitas vezes, elas recuam e procuram líderes que não lhes confrontam, que não, enfim, as pessoas dizem, eu estou dentro da igreja, eu estou na igreja, mas você já apostatou da fé há muito tempo, justamente por essa questão, entende? Eu não estou na igreja tal porque a igreja tal não presta por que não presta? Eu não estou na igreja tal porque o líder tal, etc, etc. E aí você vai para um viés diferente, não é? E tem aqueles que são chamados desigrejados, também apostataram da fé. Entende o que eu estou querendo dizer? Porque quem criou a igreja não foi um homem, quem criou a igreja foi o próprio Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Quem criou a igreja não foi o Papa, não foi Pedro, não foi o apóstolo fulano, ciclano ou beltrano. Quem que formou a igreja foi o Senhor Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Foi ele que morreu e deu a vida pela igreja. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, essas questões de idolatria de líderes, tudo isso faz parte do sinal do fim dos tempos, entende? Pessoas que idolatram líderes, né? Eu vi um vídeo aí que o líder mandou o pessoal comer grama. Todo mundo vai comer grama. Entende o que eu quero dizer? Tem essa questão que muitas vezes ele não manda o povo comer grama, mas manda o povo fazer coisa que até o diabo olha assim e até ele duvida. Por que tudo isso acontece? Porque o povo de Deus não lê a Bíblia. Entende? Claro que eu não vou generalizar, tá, pessoal? Eu não vou ser ignorante para generalizar, mas muitos não leem a Bíblia, muitos não têm sede da palavra, muitos desejam avivamento, mas o avivamento do seu jeito, da sua forma, sabe? E não um avivamento como Deus quer fazer, como Ele desenhou para que aconteça na vida do ser humano. Então, todas essas questões, elas denotam e demonstram, claro, apostasia da nossa parte muitas vezes, e às vezes não está nem percebendo, acha que está servindo a Deus, mas muitas vezes a gente está bem longe dele, entende? É aquela palavra que Jesus disse assim, olha pessoal, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está bem longe de mim. É por aí. Um sinal bem forte, como eu já frisei, eu quero aqui parafrasear. Tem um pastor aqui, eu não conheço ele, mas mora aqui bem perto da minha casa, na faixa de 12 quilômetros de distância. Ele foi preso. Ele foi preso porque ele pregou contra a prostituição. Sim, como eu ia falando, um pastor aqui, bem perto aqui, ele foi preso porque pregou contra a prostituição. Quer dizer, o Estado entrando, intervendo em assuntos que não lhe cabem. Entende o que eu estou querendo dizer? Isso é perseguição, né? Teve um pastor que foi pregar numa praça aqui, aí num estado aí, não é? E uma juíza mandou prender o pastor. Isso não é perseguição? Isso é perseguição, entende o que eu estou querendo dizer? Isso é discriminação e perseguição religiosa. Outra questão também, a união dessas nações contra Israel é sinal da vinda de Cristo, não é? Nós temos a Líbia, o Irã, o Egito já foi contra, hoje está no meio termo, não é? O Israel estava para fazer entrar em acordo com a Arábia,
No entanto, Hamas entrou ali, promoveu essa guerra para justamente não ter esse acordo com a Arábia, para haver todo esse motim, entende? E eles se virarem contra Israel. Temos aí a questão da Líbia, do Hezbollah, ou seja, e outras nações, não é, que apoiam todos esses regimes, os xiitas, o ISIS, o Hezbollah, o Hamas, e essas nações ali do Oriente Médio, muitas são contra Israel. Isso tudo é sinal, entende o que estou querendo dizer? E outras nações que não estão no Oriente Médio, mas que apoiam esse tipo de regime, entende? Porque um presidente da República, quando ele se manifesta, mas aí agora ele declara que praticamente Israel não devia ter sido reconhecido na ONU como nação, como Estado, esse daí com certeza pessoal, ele é contra, pronto, acabou, é contra, e é a favor, claro, dos palestinos, entende o que estou querendo dizer? Ele visitou quem? A Palestina ou Israel? Anteriormente. Visitou o palestino, Yasser Arafat na época, me parece. E, enfim, e há ligação, há provas de ligação com o Hamas. Então, tudo isso são sinais dos fins dos tempos. Líderes de grandes nações que não estão no Oriente, mas estão em conluio, em apoio àquelas nações que são contra Israel, entende o que eu estou querendo dizer? Então tudo isso também são sinais. O Brasil, ele é abençoado, né? Porque o Brasil, nós tivemos ali em 1948, Oswaldo Aranha, ele era o presidente da ONU, entende o que eu estou querendo dizer? E ele votou a favor da criação do Estado de Israel, né? Entende o que eu estou querendo dizer? Ele votou a favor, um brasileiro votou a favor de Israel, da existência de Israel como nação, entende? Então o Brasil é abençoado e Israel tem uma relação com o Brasil, mas essa relação ela está um pouco abalada justamente por esse fato de não se manifestar de uma forma clara de que é contra um regime do Hamas, do Hezbollah, dos talibãs, enfim, aquela questão toda, entende o que estou querendo dizer? Enquanto que nações como Inglaterra, França, Estados Unidos e, enfim, várias outras nações, elas se manifestam claramente que são contra. E para entender aquela questão geopolítica ali, não é fácil não, é uma questão difícil de se entender. Mas a questão de se posicionar é uma questão fácil, e principalmente quando se é um líder de uma nação, porque ele sabe, ele conhece a história, entende? E ele tem que se posicionar, claro, contra a tudo que se opõe a Israel. Já vou terminar, muita coisa, nós temos aí sinais na lua, sinais no sol, agora mesmo estava havendo um eclipse, não é? Entende? Sinais na lua, sinais no sol, tudo isso faz parte da questão profética, das questões de sinais do fim dos tempos. Cada vez mais vai aumentando. Nos últimos dias, pessoal, a ciência haveria de se multiplicar. A ciência nunca se multiplicou tão rapidamente de 10 anos para cá, não é? Ou seja, a evolução tem sido muito grande, ou seja, já existem projetos do Elon Musk de construir uma cidade no espaço, não é? E isso vai ser feito, vai ser concretizado. Por quê? Porque ele já sabe que essa terra aqui, ela vai se desintegrar, entendeu? Ela vai passar por um processo, entende? E a Bíblia se refere à terra, a Bíblia não se refere, entende? Mas não vai ter escapatória, mas o homem procura sempre uma saída, entende o que eu estou querendo dizer? E isso tudo para se cumprir, porque Daniel disse, olha, nos últimos dias, pessoal, a ciência se multiplicará. E isso é uma revelação do fim dos tempos também, entende? A ciência. Nós teremos aí também a questão de um líder mundial carismático. Ele vai surgir em meio à crise, justamente na guerra, na situação de fome, na situação de miséria e no caos econômico mundial, entende? E já se discute essa questão de haver um líder mundial, já se discute de haver uma só moeda mundial. Então tudo isso são sinais e tem que se cumprir e tem que acontecer. Porque a Bíblia predisse, e o que Deus falou, claro, passa milênios, mas hoje as coisas estão se cumprindo numa velocidade muito mais rápida.
Temos aí outro sinal, a falsa paz e a insegurança, não é? O mundo todo vive inseguro, não é? Ou seja, pode acontecer uma tragédia no mundo, né? Já imaginou a China, já imaginou a Rússia com sua bomba atômica, né? Os Estados Unidos, né? Haver ali uma ação diabólica e alguém apertar um botão ali e, enfim, essa bomba atômica subir para a atmosfera, explodir, causar ali um grande impacto mundial, não é? Então, eu não vivo inseguro, graças a Deus, né? Eu não vivo inseguro, eu não deixo de comer, não deixo de dormir, eu nem engordo, nem emagreço, eu vivo a minha vida comum. Para vocês terem uma ideia, eu vejo a Covid, eu só me lembrava que tinha Covid quando alguém falava que tinha Covid. Eu sou assim, eu procuro me desligar das coisas negativas e daquilo que o povo mais está falando. Tanto é que eu vejo o que quero, enfim, não assisto televisão nem repórter. Eu só eu vejo aqui as notícias pelas outras redes sociais, entende o que eu quero dizer? Justamente para não viver desequilibrado. Um sinal bem forte é a reconstrução do templo de Jerusalém, né? Já tem esse projeto já, e ali é um sinal, é uma ânsia dos judeus, né? Que o Messias venha, mas o Messias já veio, entende? Isso ali é um grande sinal. Temos aí, não é, a questão da apostasia da igreja, temos aí a questão do esfriamento espiritual, né? Porventura o Filho do Homem, quando vier, achará fé na terra. Vocês lembram daquela questão das virgens, né? As 10 virgens? Vocês lembram daquela questão do vigia, né? Porventura, quando o Filho do Homem vier, né? Ele vai achar você ali, né? Pronto, entende o que eu estou querendo dizer? Por isso Jesus disse, vigiai e orai. Então o que acontece? A apostasia, muitas pessoas acham que apostatar da fé é sair do meio ali. Não. Apostatar da fé é uma ação e uma atitude espiritual da pessoa. A pessoa pode estar ali no meio daquela multidão e ter apostatado da fé. Ou simplesmente. Outros já apostataram e se afastaram do ambiente. Entende o que eu estou querendo dizer? E apostatar da fé é frieza espiritual, é uma forma de apostatar. Entende o que eu estou querendo dizer? Aí o que é frieza espiritual? Eu não sinto desejo de orar mais, eu não sinto desejo, jejum acabou, isso para mim não existe mais. A questão espiritual da palavra, a questão de intimidade e comunhão, a questão de me afastar do pecado, me aproximar de Deus, entende? Tudo isso demonstra questões espirituais não resolvidas e a frieza espiritual chegando e batendo na porta todo dia da igreja. Isso aí é um sinal, claro, um sinal visível. Nós temos aí a questão do aumento da criminalidade, que repercute na questão da igreja, né? Porque nos grandes avivamentos diminuiu-se, claro, a criminalidade na sociedade, porque a igreja influenciou. Hoje a igreja cresceu e a criminalidade aumentou, não é? As leis contra a vida sendo aprovadas, então tudo isso demonstra frieza espiritual, entende o que estou querendo dizer? Isso aí é um sinal da vinda de Cristo. Manifestação do espírito de engano dentro da igreja, falsos profetas, todo dia surge um novo, entende? Então tudo isso, a igreja está correndo um grande perigo espiritual, porque estão surgindo novos líderes, não vou generalizar, claro, mas são falsos profetas, falsos líderes, falsos ensinadores, entende? Criando ideias que nós temos aí, não é? Uns defendendo aí que a Bíblia tem que ser atualizada, que enfim, aquela questão toda, e não é assim. Muitos defendendo princípios que não tem nada a ver com aquilo que Deus estabeleceu. Nós temos rejeição da Escritura e temos uma incitação, as pessoas instigando para que as Escrituras sejam rejeitadas. Ah, não é assim não, rapaz. Isso aí você está sendo muito radical. Não é assim não, as coisas não é por aí não. E as pessoas sempre lutando para, como se diz, desfazer aquilo que Deus estabeleceu para a humanidade, não é? E nós temos aí a crise global. Crise global em que sentido? No sentido político, no sentido de relacionamentos entre as nações, né? A crise de alimentos, a crise econômica,
Ou seja, pessoal, o mundo está como num funil. Entendeu agora o que eu estou querendo dizer? Ele está como num funil. Entende? Ele está indo para o precipício. Ele está indo para o final dos tempos. Tá bom? Espero que tenha lhe ajudado de qualquer forma e, claro, mantenha a sua fé até o fim, porque essa é a determinação de Deus para a sua vida. Nunca perda a fé, a esperança e o amor em meio a tanta crise. Não deixe que isso venha esfriar, claro, a sua fé, mas mantenha-se firme, forte e seja fiel até o fim, porque só aqueles que forem fiel até o fim é que entrarão, claro, nos portais eternos. Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.